Olá, queridos irmãos e queridas irmãs, eu sou Camila da Pastoral da Comunicação e hoje é dia de podcast, a catequese no seu dia. Lembrando que os nossos podcasts têm episódios novos todas as segundas, quartas e sextas-feiras. Sejam bem-vindos! Hoje é sexta-feira, dia 12/5/2023. Estamos, então, próximos do final de semana, que possamos continuar agradecendo a Deus imensamente pelas bênçãos derramadas em nossa vida durante toda essa semana, todos esses dias que se passaram. E não esquecendo também de agradecer sempre a presença de Maria junto conosco, neste mês que nós dedicamos a ela, o mês mariano. Vamos então continuar as nossas reflexões. Hoje refletindo Pentecostes, o aniversário da Igreja Católica. A Igreja Católica considera formalmente o seu começo no primeiro Pentecoste depois da crucificação de Jesus. Mas qual é exatamente o significado de Pentecostes? Algumas semanas depois da ascensão de Cristo, os discípulos tinham se recolhido em Jerusalém com Maria, a Mãe de Deus, para observar o banquete das semanas, o feriado judeu comemorado 50 dias depois da Páscoa dos judeus, para celebrar a colheita de cereais na primavera. Pentecostes, ou 50º dia, é uma tradução grega. Essa ocasião em particular provavelmente não foi de muita comemoração. Porém, os discípulos de Jesus estavam confusos e inseguros sobre o que fazer nas circunstâncias. Eles guardavam o luto pelo Mestre e é provável que estivessem preocupados com a própria segurança. Ainda assim, é relatado que os que sentiram durante esse dia comemorativo os transformou. De repente veio do céu um ruído, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E lhes apareceram umas línguas como de fogo, que se distribuíam, e sobre cada um deles pousou uma. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Essa passagem está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2 ao 4. Os discípulos foram tomados pelo Espírito Santo, que fortaleceu ainda mais a crença deles e lhes deu coragem e dom das línguas. Isso deu aos discípulos a capacidade de falar de forma que as pessoas de outros idiomas pudessem compreender o que diziam. Eles saíram e começaram a pregar nesse momento. Os discípulos tornaram-se apóstolos. Ensina-se que Pedro, tomado pelo Espírito Santo, pregou com tamanho contentamento que 3.000 pessoas se batizaram no mesmo dia. Esses convertidos eram judeus da Mesopotâmia da Judéia, da Capadócia e de muitos outros lugares. Em viagem a Jerusalém para o feriado, eles voltaram para casa levando a mensagem de Pedro. O papel central de Pedro no círculo em expansão dos seguidores de Cristo definiu-se assim, claramente, e a igreja tornou-se pública. Os apóstolos continuaram a difundir a mensagem de Cristo na região do Mediterrâneo e nas terras vizinhas, atraindo pessoas de todas as raças e religiões, e estabelecendo as comunidades cristãs em todos os lugares a que iam. Essa era a missão deles, que era acompanhada de grandes testes de fé. Às vezes eles eram bem recebidos. Em outras ocasiões, se colocavam em grande perigo. E no final das contas, foram martirizados pela sua fé. Hoje em dia, a igreja comemora Pentecostes, o dia em que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, 50 dias depois do domingo de Páscoa.
originalmente o banquete da Ascensão de Cristo. Também era comemorado durante Pentecostes. Mas no final do século IV, a sua data recuou a 10 dias antes, e a Ascensão atualmente é comemorada 40 dias depois da Páscoa. Muito bem, hoje nós estamos refletindo então sobre Pentecostes, que nós iremos celebrar agora no final de maio, dia 28, no domingo do dia 28. E no dia de Pentecostes, nós celebramos então a descida do Espírito Santo. Então foi um dia que o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos pela primeira vez. E a partir daí, desse momento, com a presença do Espírito Santo sobre os apóstolos, eles começaram a falar em línguas diferentes. Então conseguiam se comunicar com as pessoas de línguas diferentes, para então continuar levando a palavra de Deus a todos os lugares, né? Aquilo que Jesus havia ensinado para eles quando ele estava caminhando com Jesus, quando eles estavam ali junto com Jesus, aprendendo tudo o que Jesus fazia para aquele povo. E assim muitas outras pessoas iam se convertendo, iam acreditando que Jesus realmente era o Filho de Deus, e começavam também a trilhar esse caminho junto com os apóstolos, a converter mais pessoas. Então, a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que é narrada em Atos 2, confirmou então a realidade da presença, do poder e comunhão de Deus com o seu povo. E ali, naquele momento, se intensificou ainda mais esta comunicação com Deus, fortalecendo os laços e fazendo com que aquele povo fosse mais fiel ainda aos ensinamentos de Cristo. E Jesus prometeu estar sempre junto daqueles que acreditam, aqueles que creem. Assim como ele também promete a cada um de nós estar conosco todos os dias, todas as horas. Porque nós cremos e acreditamos que Jesus é o Filho de Deus. E isso acontece através da pessoa do Espírito Santo, que desce sobre nós, nos ilumina, nos dá sabedoria, aonde também no dia de Pentecostes nós falamos sobre os 7 dons do Espírito Santo. E você sabe quais são esses 7 dons? Você se recorda sobre quais são? Então vamos dizer: sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Então todos esses dons, o Espírito Santo, quando desce sobre nós, nos enche desses dons. E nós vamos então fazendo desses dons cada vez mais para fortalecer a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada como católicos verdadeiramente conscientes, verdadeiramente crentes na palavra de Deus. E ter esta beleza, sentir o Espírito Santo em nossa vida, é algo transformador. É algo que nos ajuda cada vez mais a sentir essa presença de Deus vivo. A fortaleza que nos dá resistência, que nos dá coragem e que nos dá perseverança. O temor a Deus, que é essa comunhão com Deus, que é o respeito, que é a prudência, que é a humildade, que é o amor, que é a caridade. A ciência, que é o conhecimento, que é enxergar com os olhos de Deus a revelação dos pensamentos de Deus em nossa vida, que se manifesta todos os dias. A sabedoria, que nos vem ensinar os verdadeiros valores da vida, para que possamos saborear as coisas de Deus e perceber o que é certo e o que é errado. E aí nós conseguimos
saber o que é bom e o que não é tão bom assim para nós. Porque nós conseguimos fazer essa diferença, né, do bem e do mal. A inteligência, que é a compreensão, que é o entendimento dos sinais da presença de Deus na nossa vida. A vontade e a verdade de Deus na nossa vida. Mas para que isso aconteça, precisamos estar com os corações abertos, com a mente aberta, para compreender os sinais de Deus agindo em nossa vida. O conselho, que é a distinção do caminho certo, para saber aonde orientar, animar a nossa fé. Por isso, todos esses 7 dons, tudo isso que vem sobre nós, com a presença do Espírito Santo, a piedade, que são sentimentos de sermos amados como filhos de Deus, mas não só ser amados por Deus, mas também agir como Jesus nos pede. E nós recebemos também o Espírito Santo de Deus no nosso batismo, quando nós então começamos a nossa caminhada cristã. No dia do nosso batismo, o Espírito Santo desce sobre nós naquele momento, assim como aconteceu quando Jesus foi batizado por João Batista e o Espírito Santo desceu sobre ele. Na nossa crisma, onde confirmamos o nosso batismo, nós recebemos o Espírito Santo. E ao longo da nossa vida, nós devemos então honrar esses dons que recebemos. Agir verdadeiramente como cristãos, como filhos de Deus batizados. Então vamos pensar em nossa missão e continuar cada vez mais procurando fortalecer esses dons do Espírito Santo em nossa vida, fazendo a diferença aonde quer que você esteja. Eu peço a Deus que possa abençoar o seu dia, abençoar o seu final de semana, que você possa se sentir cada vez mais amado por Ele e pela nossa Mãe Maria, que você possa rezar. Maria pede que rezemos o terço. O terço é uma poderosa arma de proteção contra qualquer mal, contra o inimigo. Então vamos rezar o Santo Terço. Tantas outras orações marianas também, o ofício, tantas outras orações tão bonitas que podemos dedicar à nossa Mãe Maria. Não só nesse mês de maio, mas como toda a trajetória da nossa vida. Paz e bem a todos. Não se esqueça que eu estou contando com a sua curtida. Eu estou esperando receber o seu comentário. Pode deixar aí o que você achou dessa mensagem de hoje, o que você gostaria de compartilhar. Talvez você tenha um testemunho que você quer compartilhar com a gente. Pode deixar o comentário, não precisa ter vergonha não, tá? É muito bom ter essa experiência, essa comunicação. E também compartilhe muito essa mensagem de hoje. Você ajuda para que através de você possamos alcançar outras pessoas. Grande abraço, espero você para o nosso próximo encontro na segunda-feira.